Oh, Ricardo, salve, salve, meu caro. bem-vindo! Que bom vê-lo por Muito aqui. obrigado. É Tá incrível, bom. né? Como nesses momentos parece que a gente se sente tão próximo através, né, de um contato como esse. Sim. Super prazer você Muito participar bom. aqui desse encontro. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado você pelo convite. Muito bom, muito E bom. muito bem, gente. Vão chegando, bem-vindos. Eu vou apresentar o doutor Ricardo. Ah, é acima de tudo, né, um amigo que eu fiz esse ano, antes de qualquer coisa. A gente se conheceu num retiro lá na Amazônia, perto de Alter do Chão, onde a gente foi participar, né, de um retiro, eu levando práticas de yoga, o Ricardo levando meditação e práticas de Ayurveda. Então, o Dr. Ricardo é um médico, né, e médico ayurvédico, mas além, né, de atender como médico ayurvédico, ele também tem, né, seus treinos de meditação, uma pessoa que se aprofundou também na meditação. E como, né, o yoga e a Ayurveda, eles têm uma base, né, em comum, que é a filosofia Sankhya. Esses médicos ayurvédicos, essas pessoas que vão se especializando no Ayurveda, criam, né, uma habilidade muito boa, assim, muito própria para falar do Sankhya. E, para minha alegria, o Ricardo aceitou o convite de trazer essa explicação do Sankhya para vocês. Ricardo, a gente tem feito aqui nesse horário das 8 horas da noite um estudo de textos relacionados ao yoga e também práticas de meditação. Na primeira semana, uh, a gente falou sobre os Vedas. Na segunda e na terceira, sobre as Upanishadas. Então, na primeira vez, foi como se fosse um panorama histórico desse momento de transição entre os Vedas e as Upanishadas. E na semana passada, eu li alguns trechos, né, dos textos para que a gente pudesse ter propriedade ali do que de fato está, né, contido nas Upanishadas, quais são suas principais características. E aí, para avançar, né, para o próximo texto que eu queria entrar, que são os Yoga Sutras de Patanjali, nada melhor do que começar, né, com essa explicação do que é o Sankhya. Então, esse é o momento que a gente está, né? Esse é o momento que a gente está passando agora, fazer uma transição desse período upanishádico, onde o yoga, eu estava falando na semana passada, onde o yoga surge pela primeira vez de uma maneira muito original, né, sendo explicado pela boca da morte, de Yama, o deus da morte, para um menino Brahmani, né, assim surge o yoga sendo descrito, para a gente pular para o seu texto mais emblemático, o mais famoso, o mais conhecido, que são os Yoga Sutras de Patanjali, né? E para isso, passando pelo Sankhya. Ricardo, é cheio de fãs aqui, né? Tô Tô vendo. vendo um pessoalzinho que já tem acompanhado nós dois, né? Muito Pois bom. é, que legal. Bom, que bom, né, gente? A gente colocar aqui tem gente que tem acompanhado minhas lives, falando de você. Fico super feliz que estejam acompanhando. O Ricardo também. Muito bom. Maravilha. Legal. Ricardo, conta pra gente então, como você vê o Sankhya, o que é isso? Eu vou tirar os comentários enquanto a gente está falando, pode ser? Pode, Depois a gente habilita tranquilo. de novo. Acho que Sim, fica melhor de te ver sim. e acho que distrai menos. Depois a gente abre no final, para quem quiser fazer alguma pergunta, eu ligo de novo os comentários aqui. Legal. Então, esse convite tão interessante, ainda mais falar da base filosófica do yoga, do Ayurveda, o Sankhya também, que é a base de toda a parte dos Vedas, do Jainismo, né, citado no Mahabharata, no Ramayana, em todo esse conteúdo. E ele é uma das cadeiras ali dentro das escolas de filosofia da Índia, então é super interessante. Eu recebi o convite, eu, como um bom
nerd, sentei, fui atrás até de artigo científico, tem teses de mestrado, doutorado nas universidades lá da Índia. Eu falei, bom, conheço, mas tem que ir mais profundo ali para falar. Então, gostei muito do convite, e aí é um desafio aí de falar rapidamente de uma filosofia que, cara, foi a base de várias. Tem um problemão. Mas vamos que vamos, né? Então, o que é a filosofia Sankhya? A Sankhya, ele busca, então, um conceito de metafísica, né, que é a ciência da existência. Né? Então, assim, aquelas caras que antigamente já queriam entender o porquê, de onde veio tudo e como que foi todo o processo da criação. Né? Então, é o estudo da causalidade. Então, o que causa o quê, que causa o quê, e eles querem também ir voltando para entender as causas primordiais ali, né? Quem que começou a falar, quem que foi nominado aí, que começou a compilar esse conhecimento que inicialmente era oral, mas a origem dele foi dada, então, a um rishi, né, um sábio que chama Kapila, e ele teve, então, várias interpretações. A Kapila, então, que era mais ou menos 100 anos mais antigos até do que Buda, e o texto, o autor que começou a fazer as interpretações mais profundas, então, da filosofia Sankhya, foi Ishvara Krishna, né, que ele veio 300 anos depois de Cristo. E o que significa Sankhya? Hoje a gente lê como Sankhya com M, só que a sua origem é Sankhya com N, que significa contagem. Então é o processo em que eles buscam enumerar todo o processo de cosmologia, né, da criação do universo e de todos os seus desfechos, né, de todos os seus fenômenos. Então os caras eram, assim, abusados, né? Eles queriam... Uma tarefa ousada, né? Eles enumerar queriam, o universo. Enumerar os fenômenos do universo e suas causas, e na causa primordial, né? Então, é até interessante porque no sânscrito existe o singular e o plural, só que o singular é um, dois, e aí vem o plural. Então é muito interessante esse conceito, já que a gente vai ver que o Sankhya é da dualidade. Por quê? Porque existe um processo inicial, então, com Brahman, todo um processo de criação, o início de tudo, um processo de onde vai vir todo o processo o fenômeno do universo. E dentro desse processo uno, então, vem o dual. Qual que é o dual? É a questão, então, de Purusha e Prakriti. Purusha, que é a consciência universal, e Prakriti, que é a forma, que vem, então, do processo mais relacionado ao que é mais material, né? Então, Prakriti, ele é a causa inicial de tudo, principalmente o que tiver relacionado com processos materiais. Então, Prakriti é aquele aspecto que vai ser sempre mutável e sempre impermanente, mas sempre em mutação. Nunca vai ser a mesma forma. E Purusha é o observador. É aquele imutável, aquele passivo, né? E é aquilo que anima a matéria. Então é muito interessante porque, então, desse uno criou a dualidade, e que só essa dualidade já tem muitas versões, análises, críticas sobre de como é composto esse processo, mas a gente tende a entender, então, Purusha como um aspecto de consciência, e Prakriti um processo de transmutação, transformação, principalmente relacionado a aspectos mais densos e materiais.
E é né? interessante, Ricardo, assim, que fazendo um retorno até aos textos anteriores de Vedas e Upanishads, essa palavra Purusha já apareceu lá atrás, mas ela aparecia muitas vezes no seu sentido literal, que Purusha significa literalmente homem, né? Uhum. Então, aparece, né, o seu uso no seu sentido literal, em algumas vezes aparece o seu uso como um homem, ah, alguma coisa mais mítica, né, relacionada a um mito, como sendo um homem primordial ou um homem mitológico. E aí depois que ele vai ganhando forma, né, e se torna essa coisa mais esse estado, né, que não é material, né, o lado material do homem está lá mais perto de Prakriti, né, é esse É, lado da essência ou da consciência do que é do que é o homem como sendo o homem como ser humano, né? o que eu acho muito interessante é que dentro desse conceito, né, de Samkhya existe todo o processo de macrocosmo e microcosmo. Tudo que É, existe no micro existe no macro, o que tem no macro tem no micro. Então, como que a gente faz a comparação então do desencadear do nascimento, do processo do universo? A gente consegue olhar no micro, que seria a questão da criação de um ser humano. Então, a gente pode comparar mesmo Purusha como um espermatozoide e Prakriti, o óvulo. uhum, Porque quem vai gerar todo o processo do fenômeno de gerar uma criança é o óvulo. O Purusha, o espermatozoide, ele só vai jogar uma consciência ali dentro para aquele processo celular começar, né, o seu desenvolvimento, o seu desenrolar. uhum. Então, esse é o processo que a filosofia Sankhya compreende, que veio, então, o desenrolar de todo o universo. É muito interessante, então, essa compreensão dessa visão de que o Purusha ele só joga a consciência para que a Prakriti, então, gere todo o desenvolver da matéria, do movimento universal, né? E a partir desse momento, dessa inter-relação de Purusha e Prakriti, o que a gente tem? A primeira forma, que seria Mahat ou Buddhi, que aí é a inteligência cósmica. Então, muitas vezes eu vejo que tem pessoas que ficam confusas e não compreendem a diferença entre consciência e inteligência, né? É muito interessante porque inteligência é aquela capacidade de criação, de organização. Então, ela já é um aspecto mais material, né? Enquanto consciência é algo mais sutil, é algo maior. Então, seria como correlacionar inteligência e sabedoria. Não necessariamente um sábio sabe calcular quantos graus o sol passa assim, ou sabe quantas. Ele não sabe quantitativamente, hermeticamente alguma coisa, mas uma pessoa sábia, ela já compreende os fenômenos da natureza, os fenômenos do universo. Então, a consciência é algo mais sutil, não tão apegado a contas e algo tão detalhado, Porque nesse diferente de Budi. sentido, Budi ou né, Arhat, eles são já um desdobramento de Prakriti, né? Exato. Ele Tá, já então é já um são um desdobramento da matéria, né? Da Isso, matriz, da geradora de toda a matéria, né? exato, porque essa inteligência já é um desdobramento, ele já é o filho de Purusha e É. Prakriti, né? Essa tarefa que o Ricardo está tendo aqui de explicar o Sankhya sem, né, mostrar isso numa lousa, sem mostrar isso em alguma coisa que possa ser vista, é um grande desafio, né? Então, tentem ir abstraindo aí, quer dizer, existem duas coisas, Purusha, Prakriti de um lado, de Prakriti, né, ah, por essa observação ou por esse despejo de consciência de Purusha, as coisas vão se desdobrando, né? E aí a gente É. está falando desse desdobramento. O primeiro desdobramento, então, é a questão da mente cósmica, da inteligência cósmica, né? E essa inteligência cósmica, então, ela já vem dotada de qualidades, né? Que são gunas, que são as qualidades de inércia,
de densidade, de escuridão. E aí a gente começa já até a fazer uma correlação ali com o processo do Big Bang, da formação do universo. Então, imaginem todo aquele processo do início, logo antes da explosão do Big Bang, quando tem aquela condensação, aquela matéria escura, aquela alta potência toda condensada ali. Esse eles dão o nome de tamas. Então, aspecto escuro, denso, turvo, pesado. Então, imagine que foi densificando, foi densificando, foi densificando e pá! Começa o início. Então, começa o movimento, vem a atividade. Então, de tamas, dessa escuridão, essa densidade, vem o movimento, o princípio do movimento, que é Rajas. Que aí começa todo o princípio de crescimento, expansão e movimento do universo, até que, dado momento, o universo entra num processo ali de equilíbrio, e esse equilíbrio tem é nomeado essa qualidade como sattva, né? E isso, então, no macrocosmo e também no microcosmo. Aí que é a questão que o Yoga, o Ayurveda, dizem que assim como existem essas qualidades na mente, na inteligência, né, do universo, essas qualidades existem na mente humana. Por isso que em momentos o ser humano vive em processos de densidade, de peso, de revolta e violência, que é um aspecto tamásico da mente. A hora que ela sai desse aspecto, ela começa a entrar então num movimento de realização e buscar ver, realizar, entender algumas coisas, e aí ele entra num movimento de rádias, de sair dessa inércia, dessa reclusão, para entrar em movimento até que em dados momentos a pessoa entre em um aspecto, uma qualidade sátvica da mente, que ela entra numa clareza e num equilíbrio do estado da mente. Interessante, assim, esse ponto que você toca, porque uma pessoa que se encontra no estado tamásico, né, muitas vezes ela almeja chegar num estado equilibrado diretamente, mas ela tem que passar por um estado de movimento antes, né? Um estado rajásico ali, e depois para tirar daquela inércia, bota em movimento, e de rádias que aí ela vai, né, pouco a pouco se encaminhando para o estado mais equilibrado, mais sátvico. A gente não passa de tamas para sattva direto, né? Assim como o universo e assim como, né, a constituição do ser humano. E aí que eu acho muito interessante fazer essas correlações até clínicas, de que por isso que é muito mais fácil tratar uma pessoa com ansiedade do que uma pessoa depressiva. Fato. Porque uma pessoa ansiosa, ela está no movimento. Ela quer se equilibrar, mas ela está na fase do movimento. O problema é a pessoa que está depressiva. Aquela pessoa que está com um movimento de inércia, que ela está negando a vida, porque está tudo ruim, porque tudo é negativo. Então ela nega, ela se contrai, ela fica obscurecida, a mente dela fica obscurecida. E aí com isso a gente precisa colocar movimento, né? E é até interessante que dentro dos textos do Ayurveda, o Charak Samhita, né, um dos textos clássicos do Ayurveda, fala para em determinados casos de depressão, pegue uma cobra e assusta o paciente. Então, é interessante que é isso. Põe um paciente em movimento. Põe ele para, pelo menos, entrar num método, num mecanismo de instinto de sobrevivência. Sim. Né? Põe um medo real de perder a vida, que a pessoa vai se movimentar, vai correr. Né? Com isso, é muito interessante que ela sai do estado tamásico entrando para um rajásico. Né? E acho que é interessante a gente fazer essas correlações que o pessoal que está vendo talvez a primeira vez esses termos vai consolidando. Boa. Então, dessa inteligência vem mais um desdobramento aí dessa relação de Prakriti e Purusha, né, que vai já vir como um desdobramento, então um efeito da causa que essa inteligência, né, universal é Ahankara, né, que aí é descrito pela questão como o ego, como então uma relação que a pessoa começa a ter com os objetos. Né? Então, Ahankara é aquele que se identifica, principalmente. Então, Ahankara é aquele que entende que esse é meu pai, esse é minha mãe, eu sou desse país, eu sou dessa profissão, e a pessoa fica ali tendo uma alta potência
de identificação, De né, com os processos. individuação também, né? Assim, aquele esse senso de que eu sou um indivíduo e que eu me diferencio, né, de outros seres, né? Exato. E aí, esse processo, então, é a formação de Ahankara, né? E, junto com isso, a Ahankara também vai ter todo um princípio de Rajas, Tamas e Sattva, né? E desses gunas também existem alguns desdobramentos, né? Dentro da questão de Sattva, que então é o aspecto mais de equilíbrio, de clareza, ele é conhecido, ele existe um desdobramento que são os indrias, né? Que são os órgãos do sentido. Então é muito interessante que no Yoga Sutra, no Ayurveda, fala muito da importância dos indrias, porque eles são as ferramentas de conexão que a gente tem, né, com a matéria. Né? Ele reconhece, ele capta a matéria ao nosso redor. Né? Então, o Ayurveda até fala que nós somos constituídos de Sharira, Indriya, Sattva e Atma. Né? Então, Sharira, o corpo físico, Indriyas, os órgãos do sentido, Sattva, consciência, e Atma, então, esse aspecto mais de observação que existe lá, né, no nosso ser. Então, essa é a nossa natureza. Você vê que ele fala sobre Sattva, porque dentro do aspecto do Ayurveda, tamas e rajas são doshas, são aspectos em que vão acabar causando perda de saúde. Né? Eles são naturais, eles são normais de acontecerem no ser humano, mas o Ayurveda, como busca os aspectos de longevidade, eles vão trazer desequilíbrio. Dentro de Sattva também emerge os processos que são os órgãos motores, então, que são a boca, os pés, as mãos, os órgãos reprodutivos e os órgãos excretores. Tudo que gera, então, esse processo de conexão também com a matéria, com a nossa expressão relacionada à matéria e essa própria consciência, né? Esse aspecto cognitivo que é o sattva. Né? Que com isso vem uma capacidade de clareza, de discernimento da mente. E de tamas nascem os aspectos mais densos da matéria. Então, a partir de tamas surgem os Pancha Mahabhutas, né? Os grandes 5 elementos da natureza, que são a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço, o vazio. Né? E é até interessante que essa é uma ordem da densidade, do mais denso para o mais sutil. Então, a Terra, a gente vê, a gente sente, a gente pega e segura. Né? A água, a gente vê, a gente sente, a gente pega, mas não segura. O fogo, a gente vê, a gente sente, mas já não pega. O ar, a gente só sente. E o vazio, naquela época que não tinha nave para levar a gente, né, foguetes para levar para o espaço, eles já tinham compreensão de que não existia percepção sensorial no espaço. Né? Então é muito interessante essa mudança desses aspectos diferentes de densidade, mas todas as, mesmo mais sutil que é o éter, ele deriva de tamas. Né? Então o éter, dentro desse processo dele emerge o som, o ar emerge o toque, né, o tato, da água os sabores, né, do fogo a visão e da terra o cheiro, né, o olfato. Então aí você percebe que existem as potências que vão causar efeitos nos órgãos do sentido. Então essa correlação aí de tamas e sattva. Né? Eu acho Então, muito interessante, Ricardo, assim, desculpa só cortando imagina. nesse instante, porque na semana Vai. passada eu estava falando das Upanishadas e os órgãos dos sentidos aparecem lá algumas vezes. Inclusive quando o Yama fala, né, o que é yoga, né, ele vai dizer que
que isso, né, que é yoga, é alguma coisa que faz com que os sentidos eles fiquem como se fossem reprimidos, ou os sentidos eles ficam isolados, né? É como se fosse, usa essa metáfora de cortar aquilo que prende, né, o coração a esse mundo, né? E isso se dá através do sentido, segundo esse texto que acata o Upanishada, né? Então ele aparece o yoga nesse contexto, assim, nesse contexto de isolamento, onde os sentidos são de fato essa coisa que nos conecta com o mundo, né? E que o yoga seria um caminho de refreamento disso, né? Isso já tinha sido dito lá por volta de 800 ou 700 antes de Cristo, alguma coisa assim. Uhum. É muito, muito interessante porque dentro do Ayurveda existe um capítulo, né, de estudo da saúde que chama Prajnaparada, né, que são as doenças psicossomáticas, né, que hoje muito conhecidas com as doenças que vêm dos processos da mente. E uma das grandes causas dos processos de adoecimento vem dessa falta de clareza que existe, que você está recebendo informações no mundo e você está se identificando excessivamente com o que os seus órgãos do sentido estão entregando para a sua consciência. Aí, por isso que eles falam desse processo de retire, se desidentifique de forma excessiva dos objetos e busque esse processo de entendimento, de clareza. Então, assim como veio da causa, vieram os efeitos, então veio toda essa cascata, eles falam, compreende e tenta reconectar, porque esse processo de subir para compreender os efeitos que estão aqui, que eles têm uma causa, e você subindo nesse processo e observação da causa, você entende que, na verdade, existe todo um equilíbrio. Né? Que o nosso sofrimento, então, ele vem de uma não compreensão desse equilíbrio do universo. Porque a gente se identifica, a gente sofre porque tem uma identificação excessiva com a Ahankara. Né? Com Uma não compreensão e uma não aceitação também, né? De que Exato. esse é a forma como o universo se constitui, o ser humano se constitui, né? E aí, E essa questão do tamas, rajas e sattva, então, nesses processos, né, da densidade, do movimento, do equilíbrio e a destruição do equilíbrio para recomeçar com um processo de densidade. Então, até a gente olhando então para um macrocosmo, aí, o processo das estrelas, né, estouram e tem a formação de planetas e depois tem toda a dissolução da estrela, ela virando uma densidade, ela vira um buraco negro que ela suga até mesmo a luz. Então esse movimento, né, esse pulsar, né, do movimento universal, ele existe. E muitas vezes a gente cria essa identificação excessiva com alguma coisa, né, querendo que algo não fique para sempre, ou algo não se dissolva, ou não se transforme, e aí isso é a base do sofrimento, porque isso é contra as leis naturais. perfeito. E você estava entrando num ponto, né, que eu acho que vale a pena dar um destaque aqui, que talvez seja a essência de tudo isso que a gente está procurando, e talvez seja a essência do que vai aparecer depois como yoga, né, nesses contextos dos Yoga Sutras de Patanjali, que é justamente fazer esse caminho de volta, né? O que o Sankhya propõe é fazer como se fosse esse caminho, né, ir na contramão daquilo que é a constituição do que vem do mais sutil para o mais denso, né, e propõe fazer esse retorno indo do mais denso para o que é o sutil. E por isso que o yoga ele tem esse percurso, né? A gente passa do que é denso, passa do corpo, dos asanas, né, do Anamaya Kosha ou do Anamaya Sharira, né, que é corpo, estrutura, e vai indo para as funções um pouco mais sutis, respiração, depois processos mentais, e vai sutilizando esses processos mentais, sutilizando, até que sobra, né, nem mesmo o objeto de observação, até que tudo vira absoluto vazio, né? A gente pode chamar talvez de a caixa, né, elemento vazio, espaço.
E é aí que, né, o yoga vai identificando como o estado de samadhi, e que para o próprio Ayurveda, samadhi significa saúde, se não me engano, né? É, é a liberação do sofrimento, né? Liberação do sofrimento, o estado máximo de saúde, o estado máximo de felicidade, né, de beatitude, ou o Ananda Maya Kosha, que seria o nosso estado, né, de maior bem-aventurança, maior beatitude. E para isso existe um processo de retorno, né? Para isso existe um processo que a gente pode chamar, talvez, de alguma coisa antinatural na sua visão, quer dizer, a gente tem que fazer um esforço. Como faz para voltar, né? Fazer esse caminho de volta? Precisa de esforço ou é simplesmente um reconhecimento daquilo que já deveria ser assim? Como é que você vê isso? Eu identifico que é um processo natural, né, a gente entrar para esse processo, tanto que eu vi em alguns artigos falando que essa busca por esse processo de volta, muitas vezes é desencadeado por traumas, por um mecanismo de sofrimento que daí a pessoa acreditava que ela precisava Uhum. fazer, acontecer, e trabalho, e filhos, e construir isso, aquilo, até que ela toma um choque e fala, não é, deve ser por outro caminho que eu devo seguir para encontrar um processo de paz. Então, aí o Sankhya fala muito dessa questão de ou vem por um processo traumático que a pessoa desperta e fala, opa, não é por aí, ou por um caminho natural aí já de trabalho, de autoconhecimento, ou vem até por uma questão kármica, porque toda essa questão de causa e efeito é que faz com que as filosofias consequentes, como os Vedas, o Jainismo, o Budismo, eles entrem então já com uma consciência, com uma clareza do processo reencarnatório, né? Então, talvez isso já venha como um processo sendo desenvolvido pelo processo da vida. E aí até entrando por um caminho, um outro caminho da cultura védica, até mesmo a astrologia védica fala bastante sobre esse processo, né? Então, se Uhum. você vem com uma maior potência, maior pontuação de planetas sátvicos, né? A sua tendência é que você entre por esse processo mais cedo, mais rápido, enquanto se você vier com planetas mais tamásicos, com mais pontuação, com mais peso no seu mapa, a tendência é que você venha, tome uns chacoalhos aí para começar o processo de conversão, né? Então eu Legal. acho que é algo natural, mas que muitas vezes ocorre, né, através das leis da ação e reação, né, da Tá. vida. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que vai ser um objeto importante para a gente também refletir e pensar indo em direção a Patanjali, que é manas, né? Esse conceito de mente. É, a mente, ela está, né, no Sankhya entre os órgãos dos sentidos e a Ahankara. É isso? Né? Quer dizer, é um instrumento, né? A mente, ela é meio que, vou colocar aí talvez numa linguagem simples, assim, ela é reduzida a um instrumento que serve para traduzir os sentidos para esse nosso ser, para esse nosso senso de individuação, né? Alguma coisa nesse sentido, não é muito mais do que isso, né? Toda a inteligência, toda a parte da consciência está dali para cima, né? A mente é basicamente um tradutor, talvez, Um processador, um processador. o estímulo vai entrar, manas, essa mente ela vai correlacionar com experiências prévias do que a gente já viveu, do que a gente já experienciou, correlacionar com isso é agressivo, isso é aversivo, isso é desconfortável, ou isso é prazeroso, eu quero mais, eu quero criar desejos ou aversões a partir disso, e aí vai para esse processo do ego de é meu, eu quero, ou tem esse processo de repelir de isso não é meu, isso eu não quero, isso eu não gosto, eu sou contra isso, e aí você então forma esse processo da individuação, né? Você vai fortalecendo o ego, quanto mais você vai criando desejo e quanto mais você vai criando aversão, aí vão ser as bases do sofrimento, né? A base do sofrimento, perfeito.
O César Devesa, né, o Dr. César, que a gente conhece, ele diz, né, quando ele vai falar sobre esse tema, ele fala: se sofreu, desconfia, né? Ele usa esse termo, sofreu, desconfia. E ele usa até isso como, ele fala que isso é um mantra. Toda vez que você sofrer, desconfia, porque alguma coisa está errada, você está se identificando com a coisa errada, né? É a instância errada que você está usando para avaliar aquele momento, né? Então, se a gente usa manas ou se a gente usa arrancara para avaliar uma certa situação, provavelmente a gente vai se identificar com a coisa errada ali, né? A gente deveria tentar Subir um degrau. subir um degrau, subir um Ir para degrau, um né? Budi, né? Ir para uma inteligência de que toda o que a gente está experienciando aqui é um efeito, que existe uma causa e que tem todo um processo de organização, né? Eu que estou atendendo bastante paciente aí com Uhum. processos emocionais, psíquicos por conta da pandemia, eu tento mostrar para a pessoa, porque muitas já estão aí num caminho de autoconhecimento, elas falam e entram em questões políticas e disso e daquilo, eu falo, ó, você está identificando demais, você está saindo do que realmente você vibra e experiencia em momentos de meditação, em práticas de yoga, então É. desprende e sobe. E Entra que vai nesse aparecer budi, né? como a vidya, né? A ignorância, quer dizer, se identificar com aquilo que não é o essencial. E aí, né, aparecem os kleshas e toda a causa do sofrimento vem desse ponto, né? Eu acho Agora, até interessante, porque muitas vezes a pessoa fala, eu tento respirar e entrar em contato, e aí não vai. Eu falo, não vai, porque um degrau para cima ainda é o intelecto, é Budi, né? uhum, Então, assim, compreenda de que você está num processo de sofrimento, acolha, aceite que você está em sofrimento, compreenda que você está se identificando com o processo, para isso já começar a amenizar, para você entrar em contato com Atma, Purusha e ir para instâncias superiores, né? é, Então é muito interessante, porque Budi é o nome aí, entrando para a astrologia de novo, Budi é o nome de Mercúrio, né? De Buda, que é, se você for ver as caracas, as qualidades de Mercúrio, é bem esse processo cognitivo, né? Você precisa, uhum. então, primeiro entrar num processo cognitivo de perceber, opa, é por aqui que eu estou errando, aqui que eu estou sofrendo. Então, entre num processo cognitivo para depois você entrar num... para você buscar depois, então, uma experiência de clareza, paz e equilíbrio, né? Perfeito. Eu me lembro, né, tem um professor chamado Colasso Veras, que ele é um engenheiro, mas ele se tornou um grande filósofo e ele fala do Sankhya com muita poesia. Ah, só que o problema é que é muito difícil de entender, né, quando não se tem as bases. Então, e aí ele diz que Budi, ele se aproxima de Purusha, né? Ele é essa instância que vai refletir Purusha. Ele não é Purusha, mas é como se fosse o reflexo, né, de Purusha num lago, assim. É como se fosse a instância onde a gente mais se aproxima antes de dar esse passo final. E aí ele chama de um passo final mesmo, é um salto que precisa ser dado, e esse salto precisa ter muita coragem para ser dado, né? E essa coragem aparece em algumas vezes, né, nesses textos do yoga, para que a gente Eu, possa se sair, né? Talvez o último salto saindo disso que a gente é tão apegado, né, de que é alguma coisa que faz parte da gente. porque o que acontece, eu vi essa questão do lago de uma outra forma também, mostrando que para a gente compreender que Purusha está em tudo, está em todos. A gente tem que ter essa consciência que Purusha é como se fosse um lago distribuído em vários copos. Hum, Só que você só consegue ver o lago a hora que você entende que todo o lago está em copos e aí você transcende os copos. Aí você vê o lago. Então você precisa ter essa compreensão, essa clareza de que todos os copos estão cheios de água, então e muitas vezes são copos com cores diferentes. Então essa questão do lago é muito utilizada mesmo.
E E aí é o essa, Budi que gera essa, compreenda, observe, aí é o processo da inteligência para entrar na sabedoria, né? e essa metáfora dos copos é como se cada um fosse um indivíduo? É. É isso? Refletindo, quer dizer, um Purusha universal sendo formado de uma série de Purushas E que daí tem a pessoais. Ahankara, né? Tem os Ahankaras, que são os copos, Legal. né? Muito Que bom. é. Posso desabilitar aqui? Eu vou ligar os comentários. Sim. E aí talvez a gente tenha aqui uns 5 ou um pouquinho mais de minutos para responder uma pergunta ou outra que possam ser feitas. Então, quem tiver alguma questão, pode colocar aqui para a gente. Acho que é um papo infinito, né? Como estava bem colocado aqui, Ricardo é uma simpatia, e é mesmo. É, e a gente pode, né? Esse é um tema que ele pode ser tão simples ou tão complexo de acordo com o tempo que a gente tiver para falar dele. E se E, existir uma lousa ou e alguma se coisa para existe uma mostrar na pessoa, porque senão é complexo. uma pergunta de quais fontes você usou, né? Talvez possa falar, né? Qual é o que você leu para Por falar onde eu li, sobre né? isso. Tem um livro, deixa eu ver, cadê ele? Deve estar por ali. É, Uma visão ayurvédica da mente, do David Frawley, foi um dos passos. E outros foi artigo científico. Eu sou nerd, gente. Assim, eu tenho aí uma cultura médica, então fui atrás de textos universitários mesmo. Então eu coloquei no Google, assim, Sankhya, PDFs, eu fui selecionando o que era artigo científico mesmo no research.net, teses de Uhum. mestrado, de filosofia da Universidade de Delhi, de Varanasi, e foi por aí. Legal. O grande tratado, talvez, que fale do Sankhya é o Sankhya Karika, né? Uhum. É o texto onde o Sankhya aparece, assim como o Yoga aparece compilado nos Yoga Sutras, o Sankhya, que já era uma coisa muito antiga, né? Como o próprio Ricardo está falando, já foi origem do Jainismo, já foi origem do budismo, né? Entre outras coisas, e ele aparece compilado posteriormente nesse Sankhya Karika, por Kapila. Comenta um pouco sobre Atman. Atman seria Purusha em nós. São linguagens, são palavras diferentes para falar alguma coisa parecida, né? Para falar alguma coisa parecida. Então, o Principalmente Atman, porque esse aspecto de observador, né? Eles têm a mesma qualidade. Eles são imutáveis, eles são mais passivos e observadores. E eles trazem a animação para o ser. Então eles são muito, muito semelhantes. Cada escola vai querer puxar um pouco das diferenças entre um e outro, mas eu acho que é muito próxima a relação entre eles. o Vedanta, que ele vem, né, dessa base upanishádica, vai usar o termo Atman, né? O Yoga muitas vezes vai usar o termo Purusha, né? E no fim, o Purusha, ele tem uma particularidade que ele não tem uma separação, quer dizer, a mesma palavra vai significar o que é o Purusha individual, né? Aquilo que é pessoal, aquilo que está em cada um de nós, e aquilo que é esse Purusha universal, né? No caso do Vedanta, o Atman, ele é alguma coisa individual, né? Que se funde que ao Brahman, que seria essa mesma espécie, essa mesma substância, né? Universal. Talvez essa seja uma das diferenças. É isso, é quase como a água dos copos fosse Atman, que todas as águas de copo junto formasse o lago Purusha. Sim, legal. Eu vi que a Bom, Vihara tem aqui, muitas a perguntas. Ayurveda falou sobre Shakti, né? A energia feminina. Então, Shakti seria essa energia que liga, né, o Purusha e Prakriti, né? O que acontece muito em alguns textos faz a comparação do Sol como essa energia, essa questão de consciência, as plantas, né, como o planeta Terra
como Prakriti, que é onde vai existindo todo o processo de fenômenos, causa e efeito, e Shakti é essa ligação, quase como que o raio solar que impacta na Terra e traz essa animação e essa movimentação, né, para a vida. Mas isso se Sol não fosse também algo que já viesse de Prakriti, porque Sol também nasce, cresce e vai morrer um dia. Então Perfeito. existe um erro, né, nessa questão, mas vai por esse pensamento. E, cara, uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Sobre os samskaras, né? Que a gente acabou não entrando nesse tema, né? Mas essas marcas que ficam, né? E que, segundo essas teorias reencarnacionistas, como é o Sankhya, né? E as filosofias indianas, como isso marca uma existência de forma a continuar, né? Numa vida posterior, por exemplo, né? Como que isso é tratado dentro do Sankhya, será se é que é? Uhum. O que acontece é que a gente tende, muitas vezes, a denominar a questão do karma, né? Muitas vezes a pessoa fala um karma negativo, ou até os sanskaras, tudo isso. Então, é algo, gente, isso foi algo que a gente executou, uma causa, vai existir um efeito, a forma com que você agir frente a esse efeito, se você agir de forma clara, né, equilibrada, você vai ser a causa de um outro efeito mais equilibrado lá para frente. Se frente a um processo que geralmente vai ser mais denso, talvez que você carregue de um processo anterior, você reagir de forma tamásica, de forma radiásica, isso vai se perpetuando. Uhum. Então, na verdade, quando você vai desenvolvendo sattva, essa clareza, você vai recebendo e tudo que você receber, você agradece, compreende e vai reagir de forma clara, sátvica, frente a qualquer efeito do que você tenha causado, né, para você gerar uma causa e ter um novo efeito, só que com outra qualidade, né? Perfeito. Você diz que num estado de samadhi, né, uma das descrições é que é um estado onde não se produz mais efeitos. Quer dizer, onde você não tem, a partir do estado de samadhi, esse estado não é mais causa para nenhum efeito futuro, né? E de certa forma, assim você vai, como se fosse queimando, né, aqueles efeitos que já foram produzidos anteriormente no passado, mas a partir do instante onde se atinge o samadhi, você não tem mais efeitos futuros. E aí quando todos forem queimados, e talvez leve uma vida, ou talvez leve 1000, né, aí se rompe o ciclo das reencarnações e a pessoa não reencarna mais. Que é bem como o Patanjali descreve como Nirbidya Samadhi, né? É a hora que você queima a semente da ignorância, que é o agir de uma forma em que você vai gerar determinadas consequências. Então é por isso que falam que os sábios eles Uhum. tendem a ficar mais recolhidos, eles tendem a só entrar em processos muito sutis, muito equilibrados, porque ele já não tem essa intenção de causar para não ter muito efeito. Então ele não causa para não ter muito efeito. Perfeito. Tem uma pergunta que a gente não vai responder agora, eu acho que a gente vai entrar na nossa prática de meditação, mas eu vou deixar ela aqui dita, porque ela vai ser respondida na semana que vem. Que o Lucas pergunta sobre Chitta, né? E Chitta é algo fundamental, talvez seja a palavra mais importante que deva ser entendida quando a gente entra nos Yoga Sutras de Patanjali para falar do famoso Yoga Chitta Vritti Nirodha. O que é esse Chitta, né? Que forma Vrittis, e o que é esse Nirodha? Então a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Vamos para uma prática de Maravilha. meditação? Vamos. Eu vou tirar aqui os comentários. Ricardo, antes disso, quer falar um pouquinho se você está fazendo alguma live nesses próximos dias? Se tem alguma coisa que você queira convidar as pessoas aqui para participar?
Então, eu tenho feito bastante lives. Nessa quinta, eu vou falar um pouco de meditação também, às 8 da noite. Na sexta-feira, vou falar com o meu professor de mindfulness, né? Foi quem me introduziu aos estudos de mindfulness. Na sexta, eu vou falar com um amigo meu que é cardiologista, que está dentro das linhas de estudo de medicina do estilo de vida, falar sobre cronobiologia, então sobre a Uhum. questão dos ciclos biológicos. Hoje de manhã eu falei sobre plantas medicinais com a Márcia De Luca. Eu tô assim, estão me chamando, eu tô facinho. Sigam o Ricardo e vão assistindo que tem. É. Eu vou deixar um convite também, que eu tenho reforçado todas as terças e quintas de manhã, às 8 horas da manhã. Eu tenho feito o que eu tenho chamado de práticas coletivas. E agora, a partir de hoje, né, terça-feira, entrou num novo ciclo dessas práticas coletivas, onde o foco é o asana. Então, é um aprofundamento em asana, tá bom? Quem não participou hoje, está lá no IGTV ou está no YouTube, e a partir de quinta-feira, a gente, cada dia, vai treinar uma técnica. Então, participem. Queria dizer também, reforçar que essa iniciativa das terças-feiras à noite, do estudo de textos e práticas de meditação, ela é aberta, né, e gratuita, mas quem tiver, né, vontade, quem puder, quem quiser contribuir, né, tem uma possibilidade de uma contribuição voluntária e que essa contribuição ela vai ser revertida, né, em ajuda a essa crise toda do Covid, as pessoas que estão entrando no estado de vulnerabilidade, né, agravado por conta dela. Então, quem quiser, eu passo as informações, tá bom? Pelo Instagram mesmo, por direct. Ricardo, fica um pouquinho com a gente na meditação? Ficou. Então vamos lá. A gente tem pouco tempo, mas já qualquer tempo é tempo. Então vou tirar os comentários, eles nos agitam, nos criam titavrites, né? Então vai ficando numa posição confortável, deixando as costas retas, fechando os olhos, se isso for confortável para você. E aí faça 3 respirações profundas, inspirando profundo, soltando o ar devagar. E a gente vai procurar fazer uma meditação passando pelos 5 elementos, né? Então, reconhecendo o que são esses elementos em nós, como se fosse os primeiros degraus dessa escada que a gente precisa subir, né, de volta para fazer esse percurso que o Sankhya nos propõe. E a gente começa pelo elemento mais denso, o último desses, né, dessas estátuas, dessas enumerações que o Sankhya propõe, que é o elemento terra, né? Prithvi, o elemento terra. Então reconheça o elemento terra no seu corpo a partir daquilo que é mais denso, das suas estruturas, da estrutura corporal, né? Daquilo no nosso corpo que é denso, que é firme, que é pesado, que sustenta. O elemento terra tem essa característica de sustentação, tem essa característica de densidade, característica de imobilidade, né? É lento, é pesado. E reconheça em você elemento terra que forma a nossa estrutura corporal, que forma nossos músculos, forma ossos, forma tecidos, né? Tudo isso que é denso. E aí procure reconhecer também o elemento água. O elemento água tem como característica ser fluido, né? Então isso que flui no nosso corpo. Percebendo, por exemplo, o sangue que corre por esses tubos, percebendo a saliva, percebendo talvez aqueles líquidos que são injetados para fazer a nossa digestão.
né? Tudo isso contém elemento água. E procure reconhecer esses fenômenos acontecendo no seu corpo. Procure observar o elemento água acontecendo, como ele acontece, né, por gravidade. A água corre por gravidade. E aí reconheça o elemento fogo, Agni, né, o próprio fogo responsável pelo nosso metabolismo interno, por tudo isso que provoca o calor interno, né, nossa temperatura corporal. O fogo relacionado também com a nossa capacidade de ver, o fogo relacionado com as cores, relacionado com o brilho, né? Então, o que dá cor ao sangue está relacionado com o elemento fogo. O que faz com que uma digestão aconteça através desses líquidos que são expelidos, né? Porque eles contêm em si elemento fogo. Então, reconheça o próprio metabolismo, suas funções metabólicas, tudo isso que transforma, né, elementos externos em elementos internos, constituintes do nosso corpo. E reconheça também o elemento ar. A função do ar é seu movimento. Então perceba movimentos involuntários, movimentos peristálticos, um coração que pulsa, as funções nervosas, né, do sistema nervoso, aqueles impulsos que provocam a respiração e o próprio ar que entra e sai dos pulmões, passando pelas vias aéreas. E observe características de leveza no corpo quando a atenção fica colocada sobre o elemento ar. Então observe a caixa, o elemento espaço, o elemento éter, como alguns dizem também. Esse senso de vazio, né? Onde existe o vazio no nosso corpo, onde existe o vazio, né? Onde o vazio muitas vezes é até uma percepção, né? Muito mais do que uma realidade, como se você pudesse perceber vazios internos, mesmo em partes onde o corpo é denso, como se pudesse perceber um vazio por dentro da cabeça mesmo, onde sabe que a matéria densa. Elemento responsável pela audição. O mais sutil, o mais leve dos elementos. O puro vazio. Veja se pode experienciar concretamente o vazio no seu corpo, mesmo que ele seja uma sensação. Mas já vamos retornando, abrindo os olhos devagar. O papo foi muito bom. Eu estou vendo aqui que faltam 15 segundos. Eu agradeço muito, Ricardo, por ter aceitado esse convite. Agradeço a cada um de vocês que participou. Grande Tá bom, beijo e até meu breve. querido.